amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e muitos assuntos pertinentes. O Vasco fecha um novo contrato de transmissão de TV, contrato milionário, já para o próximo ano. Vamos falar muito aqui sobre essa situação envolvendo Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Partida aí muito, muito polêmica fora dos campos. E o seguinte, essa situação não vai acabar bem. O Atlético querendo muita confusão com o Vasco da Gama, o Atlético ameaçou ir ao STJD para retirar esse jogo de São Januário um dia antes aí do jogo. E o seguinte, meus amigos, a gente vai dar uma resposta a um jornalista lá de Curitiba, cara despreparado, vagabundo, que simplesmente agiu com preconceito aí com relação à barreira do Vasco, com relação a São Januário, desrespeitando inclusive o estado do Rio de Janeiro. E aonde que ele trabalha? CBN, grupo da Rede Globo. A gente vai mandar um recado aqui também para o seu Pedrinho, porque tem que representar o Vasco melhor, viu, Pedrinho? Essas horas aí a gente tem que tomar medidas mais enérgicas. A gente não pode ser tão educado, não. E a gente vai falar sobre a situação envolvendo aí o zagueiro do Vasco. O Vasco que ainda tenta mais uma contratação. A situação do Luan Pérez deu uma atualizada agora na parte da manhã e a gente vai falar aí sobre um jogador que colocaram ontem no Vasco da Gama. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, a gente lamenta a situação do jogador Juan Esquerdo, que veio a óbito ontem no Morumbi, de forma prematura, jogador de 27 anos, um atleta de futebol geralmente não tem esse problema aí que ele teve. Nossas condolências aqui à família do atleta, tá? O clima ontem no Morumbi ficou muito, muito ruim. Mas falando aqui sobre o Vasco da Gama, o primeiro assunto é essa situação envolvendo o novo contrato de TV, tá? O Vasco da Gama, que está ali no bloco da Liga Forte União, o Vasco simplesmente fechou contrato com a Record. Então, a Record, a partir de 2025, começa a transmitir os jogos do Vasco da Gama. Esse contrato ele vai até 2027, serão 38 jogos ali por ano e 210 milhões que serão pagos aí em cada ano, junto com o Vasco da Gama, tá? Está o Corinthians, o Internacional, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, o Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma, Juventude, Goiás, Sport, Avaí, Chapecoense, Curitiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário. Perfeito? A Globo vai ter um prejuízo aí muito grande mesmo. E é o seguinte, bem feito para a Globo. Vasco, aí vai ter um contrato muito bom. Bom, é o seguinte, agora a gente fala aqui sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Hoje as duas equipes finalizam a sua preparação para o jogo de amanhã e o Vasco com desfalques, porque
porque o Coutinho dificilmente vai ter condições, tem que cumprir aquele protocolo lá do Covid. O David, com aquela celulite facial, não vai ter condições. E ontem a gente ganhou um desfalque aí, ou melhor, não está confirmado ainda que é desfalque, mas o João Vitor virou dúvida aí para esta partida, perfeito? Então o João Vitor pode não jogar. Aí a zaga vai ser Maicon e Léo Pelé. Agora, se acontecer uma falha do Léo Pelé nesse jogo, a culpa é do Léo Pelé? Não é. É de quem não teve capacidade para contratar um zagueiro até agora, né? 2 meses de janela. Bom, vocês não gostam que eu reclame, né? Mas o seguinte, sobre a situação aí do Jean David, jogador estreia, tá bonitinho, registrado no BID. Agora, pessoal, o clima é de guerra para esse jogo, infelizmente. O Atlético Paranaense ontem emitiu uma nota. Os dirigentes do Atlético estão colocando uma pilha danada, Petralha, principalmente, certo? E ameaçaram a levar essa situação para o STJD para tirar, olha que maluquice, para tirar o jogo de São Januário, alegando falta de segurança. Olha só, um dia antes da partida. E o Vasco da Gama, através de uma nota, respondeu ao Atlético Mineiro, ao Atlético Paranaense, dizendo o seguinte: é quem interessa tumultuar a partida e criar um clima de guerra. O Vasco questionou. E logo você, Paulo Tuori, eu te conheço, cara aí, porra, do bem, fazendo esse tipo de palhaçada aí, alimentando essa situação. O Pedrinho foi, pediu desculpa a vocês. Muitos vascaínos questionando que o Pedrinho não era nem para ter pedido desculpa, que o Atlético Paranaense era visitante, estava na nossa casa, tinha que respeitar os atletas do Atlético Paranaense. Inclusive aqui, eu peço desculpas, por quê? Ontem a gente teve acesso a uma imagem do UOL que a Globo não colocou essa imagem e fica muito nítido ali que o Vasco agiu em legítima defesa. Agora, repito, com relação a esse segurança aí do Vasco, ele me agrediu em 2019, tentou me agredir em 2019 e não foi em legítima defesa, não. Então, não retiro nada do que eu falei com relação a esse cara, tá? Porque eu conheço quem é. Bom, diante disso, a gente teve um problema ontem. Um jornalista aí desqualificado, e é aí que eu falo, o Pedrinho, tu tem que ter mais responsabilidade na situação aí de representar o Vasco. Porque quando vem um cara, você não tem que fazer nota não, Pedrinho. Não é nota que a gente quer. A gente não quer nota. A gente quer representatividade nesse momento. Um jornalista lá de Curitiba desferiu palavras ali de ódio e preconceito com relação ao Vasco da Gama e com relação à Zona Norte, certo? Vamos colocar aqui o que ele falou, esse pilantra safado, né? Que é assim que a gente tem que chamar quem é preconceituoso. Vamos lá. O Vasco sempre foi um time muito agressivo, time Zona Norte, né? Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existiu uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? Evidentemente, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo. E se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda, porque não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário. Carneiro, ainda. Bom, o seguinte, coisa preconceituosa, muito preconceituosa. O seguinte, a zona norte do Rio de Janeiro é linda, a Barreira é linda. Eu quero dizer aqui para esse camarada, você não conhece, nunca veio a São Januário,
é um baita de um cuzão. É isso que você é, um jornalista cuzão, como a maioria da sua classe, que é formada de cuzões, certo? Então, a gente vê, a gente tem os cuzões daqui do Rio e a gente tem os cuzões lá de Curitiba também. Agora, é o seguinte, o Pedrinho não é nota. Isso foi a CBN, uma das maiores emissoras de rádio do país, que é do Grupo Globo, que tu trabalhou lá, Pedrinho. Então, você tinha que exigir uma retratação e processar esse jornalista. Esse jornalista vagabundo. Carneiro Neto, tá? E sobre a situação aqui de reforços, nas últimas horas aí a gente teve uma atualização com relação ao Luan Pérez. O Luan Pérez rescindiu com o Fenerbahçe e está a caminho do Santos Futebol Clube. Uma grande surpresa seria se ele viesse aparecer aqui no Vasco. E o zagueiro que foi colocado ontem, isso é caô aí de jornalista, Javier Arriega, isso não existe. Se eu fosse o Vasco, para finalizar o vídeo aqui, eu simplesmente ia num jogador, num zagueiro aí da Série B, não deixaria de contratar, tá? É essa situação aí. Agradeço pela sua atenção, tem zagueiro bom no Novo Horizontino, aí, no Marília, eu pensaria com carinho. Bom, tamo junto. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.